Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 9 de maio de 2025, finalzinho de uma manhã de sexta-feira, portanto, estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo aula de desdobramento e, por que não dizer, em tese, encerramento deste rito de passagem que se dera com a partida do saudoso Papa Francisco, até a última homilia de sepultamento mesmo, e virando o rito de passagem com o conclave de ontem, que depois de 4 escrutínios, no segundo dia de abertura, ou seja, iniciado o conclave notadamente no dia 7, e ontem, iniciado na quarta-feira, e ontem, ou seja, um dia após, logo após do quarto escrutínio, fora divulgado e publicado, e por que não dizer comunicado, o nome do novo Papa, qual seja Leão XIV, em referência ao Papa, erudito Papa, que entrara para os anais do direito canônico, que entrara para os anais da história do Vaticano, a saber, o Papa Leão XIII. Mas hoje estou voltando aqui para fazer as primeiras impressões, reflexões, sobretudo o que o mundo doravante, em tese, pode esperar do papado do novo Papa americano, ou seja, o primeiro Papa americano, 69 anos, que escolhera como nome de batismo, por que não dizer o nome de guerra, eclesiástico, o nome de Leão XIV. E foi exatamente esta uma das motivações pelas quais hoje estou voltando aqui para compartilhar o presente vídeo, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que, por um viés teológico, jurídico, filosófico, ideológico, ao revés, pensam em sentido contrário, pois isso é a democracia. Apenas para jogar a luz de Santo Agostinho, é um tema sensível, porém importante, notadamente quando se tem em mente que o atual Papa, a saber, Leão XIV, é adepto da doutrina de Santo Agostinho, o grande protagonista do monismo, um dos grandes e, quiçá, o maior protagonista teológico a falar e a embasar a instituição do cristianismo, notadamente da Igreja Católica Apostólica Romana, que se baseia na Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões. Mas antes mesmo de adentrar no pano de fundo ou de mérito da presente temática, agradeço aos novos inscritos, sejam todos muito bem-vindo ao presente canal, aos mais de 150 mil views ou visualização que o presente canal obteve desde sua instituição. Obrigado e agradeço do fundo do coração. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, você que está chegando agora, dê o seu like e aperte também o sininho aí para ser avisado para os próximos vídeos que irei postar no decorrer do presente ano, que não serão poucos. E ao final, sinta à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já passo a comunicar o título, objeto de nosso singelo estudo de hoje. Abre aspas. Primeiras reflexões dogmáticas acerca da eleição do novo Papa Leão XIV e o que se pode esperar do mesmo, de acordo com a doutrina que ele segue, que é da Ordem de Santo Agostinho, diversamente da doutrina em tese de Francisco, que era um adepto e fervoroso franciscano, seguidor da Ordem de Santo Inácio de Loyola, que é o grande fundador, espanhol fundador da Ordem dos Jesuítas. Mas, pelo discurso do atual Papa, no dia de ontem, o mundo pôde observar
em um primeiro momento, a sua ideologia próxima do que vinha defendendo nos últimos 12 anos o Papa Francisco, saudoso Papa Francisco, bem como, ao invés, a temática, defender a temática de, ao invés de construir muro, construir pontes, a ideia e a projeção para a unificação dos povos, busca da paz. Ele também tem como característica ser reformista, e isso é muito bom, pois tudo que é novo gera da mais certa resistência, mais jubiloso fascínio. Mas qual for exatamente a maior motivação que me fizera reverberar acerca do tema? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. Exatamente por ser o primeiro Papa, o primeiro pontífice, o primeiro sucessor de Pedro, o primeiro bispo de Roma, de origem norte-americana. Não obstante o mesmo vir pregando em países como o Peru, que faz parte da América Latina. Mas o perfil, a biografia e a dogmática doutrinária do atual Papa Albert Francis Prevost, em um primeiro momento me geraram uma espécie de ceticismo sobre a perspectiva teológica, sobre a perspectiva tridimensional de fato, valor e norma, notadamente quando o mundo está a observar que o seu país de origem, a saber, os Estados Unidos, desde o último dia 20 de janeiro, vem sendo objeto de críticas pelo mundo inteiro, pelas nem um pouco ortodoxas, e por que não dizer, as políticas heterodoxas do atual presidente norte-americano, a saber, Sua Excelência Donald Trump, que vem administrando os Estados Unidos pela segunda vez desde o último dia 20 de janeiro, criando brigas com seus maiores aliados, a começar pelos seus vizinhos, México e Canadá, tentando transformar o Canadá em mais um Estado soberano, criando diversa taxação no México, no Canadá, na UE, ou seja, na União Europeia, tentando reaver o canal do Panamá, tentando expulsar os palestinos da região da faixa de Gaza e construir no respectivo lugar, no respectivo território da Palestina, da faixa de Gaza, um resort de luxo, ele com aliado ao homem mais rico do mundo, a saber, Elon Musk, taxando a China e o mundo, comprando briga literalmente com o mundo. Ou seja, o mundo está a observar um verdadeiro retrocesso cultural, social, especial, econômico na política dos Estados Unidos. Desde ao final da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos vêm sendo aliados dos europeus, aliados dos seus vizinhos, México e Canadá, aliado do território do Panamá, ou seja, de todo o mundo ocidental. E hoje comprando briga, inclusive com o seu maior aliado, a França. E não à toa, a União Europeia se reuniram para aprovar um pacote bilionário para tentar se armar, uma verdadeira corrida armamentista, que ninguém nunca vira na história, com o objetivo de se defender desse maior inimigo, qual seja a Rússia, de Vladimir Putin, onde o presidente da República do Brasil, a saber, Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, está visitando. Mas o que mais me chamara a atenção, me motivara a reverberar acerca do presente tema, foi exatamente a primeira impressão que tive
da origem do Papa, origem norte-americana, não obstante o mesmo ter sua trajetória marcada com pregações e com administrações em países da América Latina, bem como, ou, por que não dizer, em especial o Peru. Pesquisando no Google, você vai encontrar que o respectivo e atual Papa, batizado como Leão XIV, em um dos seus ministérios, em uma de suas passagens no respectivo país, foi acusado por 3 mulheres por acobertar a exploração sexual e, por que não dizer, pedofilia de alguns padres. Não obstante, em outras pesquisas, eu ter descoberto que ele tomou as providências a tempo e modo, de acordo com o Código Canônico, de acordo com a Constituição Canônica, que é que rege e disciplina a conduta ética e moral de todos os membros eclesiásticos, ou seja, todos os membros da Igreja Católica, do Papa ao padre de paróquia. Mas o fato é que, em razão de o atual Papa ter origem norte-americana, o mundo fica de orelha em pé e cria, em tese, uma espécie de ceticismo sob a perspectiva geopolítica, notadamente, de como, doravante, serão, de que norte, de que maneira o atual Papa irá conduzir, na qualidade de Bispo de Roma, a Igreja Católica. Notadamente, quando se tem em mente aí esse antagonismo das políticas nem um pouco ortodoxas de Trump contra o meio ambiente, e não à toa, logo nos primeiros dias de mandato de Trump, de janeiro para cá, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, disse que não tinha a menor pretensão em investir $1 para combater o aquecimento global em matéria de meio ambiente. Não à toa, não obstante, o saudoso ex-Papa Francisco ser um fervoroso defensor de dada pauta, a ponto de colocar e denotar como um pecado universal a violação à natureza, pois o Papa Francisco entendia, assim como eu, que a natureza é a mais expressiva maneira de Deus diariamente, conforme Jó 33, 15, 18, tentar se manifestar para a humanidade. Pois segundo Jó 33, 15, 18, Deus tenta diariamente falar com o seu povo, falar com a sua criatura, por meio de sonhos, por meio de imagens, mas também, em especial, por meio do objeto de sua criação, como o primeiro céu, segundo céu, atmosférico, a natureza, a fauna, a flora. E não à toa Jesus, na época, instado ou provocado pelos seus discípulos, notadamente pelo Simão, qual seria o maior princípio de Deus, dos mandamentos de Deus. Jesus foi pedagógico, no sentido de dizer que o maior mandamento de Deus era amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo era a mesma coisa, ou seja, amar o próximo como a si mesmo. Então, desrespeitar a natureza é violar o maior mandamento de Deus, que é amar a maneira mais sublime, mais imponente, mais inefável que Deus diariamente tenta se manifestar para o homem. Existe algo mais fantástico do que a aurora boreal do norte? Notadamente, quando se está a assistir do país báltico, do país nórdico,
escandinavo da Noruega. Existe algo mais fantástico do que um arco-íris, símbolo da aliança de Noé, se estendendo para Abraão, êxodo de Moisés. Portanto, violar a natureza, segundo o saudoso Papa Francisco, consiste em violar um dos maiores mandamentos de Deus e, por via reflexa, se torna também um pecado universal, sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário. Mas algo que merece destaque, que me chamaram a atenção na primeira homilia de apresentação do novo Papa Leão XIV, foi exatamente a maneira de como ele escolhera o seu nome de batismo, a saber, Leão XIV. Remontando uma das 12 tribos de Judá. Judá, para quem não sabe, é a antiga Israel, antiga Canaã. E a tribo de Judá, no último livro da Bíblia, a saber, Apocalipse, existem previsões escatológicas, notadamente em Salmo ao Juiz, Apocalipse 5:5, a citação expressa denotando Jesus como o verdadeiro leão da tribo de Judá, na raiz ou na linhagem do rei Davi. Então, o fato de o atual Papa Leão XIV ter escolhido como nome de batismo o nome Leão XIV remonta o poder do leão. Jesus é conhecido como o verdadeiro leão da tribo de Judá exatamente pela teologia messiânica profetizada por Judá, pela tribo de Judá, onde viria o Messias todo-poderoso para reinar eternamente, o Rei Eterno. E o nome de leão nos remonta poder. O nome leão nos remonta poder, realeza. E não à toa Jesus é conhecido em Apocalipse 5:5 como o verdadeiro leão da tribo de Judá, na raiz ou na linhagem do rei Davi. Então algo que chamar a atenção e merece destaque é a escolha de leão, pois remonta notadamente nesses tempos, nesse mundo líquido, nesse mundo em manifesta transformação em que se encontra um nome de poder, um nome de reinado, um nome de realeza que remonta Cristo Jesus, o verdadeiro leão da tribo de Judá, na linhagem ou na raiz do rei Davi. Mas outro fato que me chamaram a atenção e merece destaque foi também que na primeira homilia proferida ontem pelo novo Papa, logo após a sua escolha, a sua eleição, depois de 4 escrutínios, ocasião em que saíra a fumaça branca na chaminé da Capela Sistina, foi exatamente o fato de o mesmo dizer ser da ordem augustiniana, ou seja, da ordem de Santo Agostinho. Para quem não sabe, Santo Agostinho foi um grande teólogo e grande protagonista e grande precursor do cristianismo, um grande precursor do catolicismo, da Igreja Católica Romana Apostólica. E Santo Agostinho, somente para você ter ideia, ele era o pai da monista, onde a palavra de Deus, em tese, na época de Santo Agostinho, se concentrava
clero, por meio do clero, somente por meio da igreja. Vem a dualística de São Tomás de Aquino, refutando em tese o movimento de Santo Agostinho, tentando aliar fé e razão. Mas Santo Agostinho também foram o primeiro protagonista a falar de razão, tentar aliar fé e razão. Somente para você ter ideia, irei trazer a base do presente estudo os dogmas outrora defendido pelo teólogo Santo Agostinho, para quem o atual Papa Leão XIV diz ser adepto, diz ser seguidor, nos termos que segue. A doutrina de Santo Agostinho é um sistema filosófico e teológico complexo, que influenciou a história e o pensamento cristão, como eu havia dito, alhures. Estou dizendo isso aqui para você poder, já que ele disse que é seguidor da ordem de Santo Agostinho, por lógico que ele vai seguir essa doutrina, essa teologia, essa dogmática teológica aqui, defendida por Santo Agostinho. Então, somente para você ter uma ideia, a doutrina de Santo Agostinho é um sistema filosófico e teológico complexo, que influenciou a história e o pensamento cristão, onde o catolicismo faz parte com 1,3 bilhões de adeptos, e o total de cristãos entre mormon, entre protestante e entre católico, 2,5. A segunda religião monoteísta, a saber, o islamismo, se aproximando de 1,5 bi. E a terceira, não obstante mais longínqua ou mais remota, a saber, o judaísmo, com apenas 13 milhões de semitas judeus, cuja maioria reside no Estado soberano de Israel. Mas a doutrina de Santo Agostinho, para quem o atual Papa faz parte da respectiva ordem, é um sistema filosófico e teológico complexo que influenciou a história e o pensamento cristão. Ele defendeu a centralidade de Deus na vida humana, ou seja, o teocentrismo, que é ver Deus como centro do universo, diferentemente do antropocentrismo, que coloca o homem no centro. Isso aí a maçonaria se baseia, o humanismo se baseia, e muitas outras, entendeu? O estoicismo e por aí vai. Ele defendeu a centralidade de Deus na vida humana, ou seja, o teocentrismo, que é exatamente colocar Deus no centro do universo. A necessidade da graça divina para a salvação e a importância do livre-arbítrio. Agostinho também abordou temas como o pecado original, e aqui remonta os calvinistas, notadamente a pessoa de João Calvino, que criaram a tese da soberania divina de Deus, a ponto de dizer que todo esforço que o homem fizer será inócuo, pois ele nasceu depravado, na acepção jurídica do termo. E quando você vai para o latim e vê o que significa o termo depravação, você vai ver que é o que existe mais odioso, de mais nocivo, de mais deletério que o ser humano pode praticar. Agostinho também abordou um tema como o pecado original, a predestinação, que é defendido pela corrente calvinista, pela corrente de Arminio Jacó, de João Calvino também, pelo Espiritismo. A relação entre fé e razão. Aí fé e razão é tratado na dualística de São Tomás de Aquino, quando ele veio refutar o movimento monista de Santo Agostinho. E aí, doravante, a partir da dualística de São Tomás de Aquino, a palavra de Deus, os dogmas da palavra de Deus passam a ser disseminados ou ensinados também pelos mestres, ou seja, nas escolas. Por isso o nome, Escola Escolástica de São Tomás de Aquino. E por falar em São Tomás de Aquino, o atual Papa estudou o direito canônico em Roma, notadamente na Universidade de São Tomás de Aquino. Para quem não sabe direito canônico, como eu já fiz 3 vídeos aí, fiz o vídeo, né, dos legados, né, da morte, morte, origem da Igreja Católica, direito canônico,
legado do Papa Francisco, fiz outro como a última homilia e fiz um do conclave. E desse do conclave falei os contornos e alcance, um resumo, né, do que significa o direito econômico, a origem, né? Vem da lei do direito natural, lei do Talibã, lei de Hammurabi, lei mosaica de Moisés, Antigo e Novo Testamento, mas se concentra exclusivamente a partir de Cristo, que com Cristo é que se dá a Igreja Católica Apostólica Romana, por meio dos dois concílios de Nicéia, 1, 2 e demais, deu? E o direito canônico também, no bojo da Constituição Canônica e do Código Canônico, ele trata dos sacramentos da Igreja Católica, da fé, trata das condutas éticas e morais de todos os membros da Igreja Católica, do Papa até o padre de paróquia, trata dos sacramentos dos santos, né, que existe mais de 4.000 santos canonizados, deu? Então, canonizado, quando você ouviu falar esse termo canonizado, significa que direito canônico é tudo aquilo que foi o quê? Aceito, foi pacificado, foi referendado, fora homologado oficialmente pelo Vaticano, pela Cúria Romana. Tudo isso faz parte do contexto do direito canônico, como as encíclicas, onde o Papa Francisco escrevera 4, e uma delas foi essa aqui, falando sobre o amor do coração de Deus, de Jesus, e dividiu o livro em 5 capítulos, falando sobre o amor de Deus, a importância do coração de Jesus, gesto e palavra do amor. Este é o coração que tanto amor que dá de beber, amor por amor, ou seja, um amor que simplesmente existe. Papa Francisco, essa é a 4ª e última encíclica escrita pelo saudoso Papa Francisco. E como essa aqui, o Papa anterior, o Papa Bento XVI, escreveu 3. Mas algo que merece destaque foi que o Papa que inspirou o atual Papa a escolher o nome Leão XIV foi o Papa Leão XIII. Escreveram 80 encíclicas. Queremos já falar dele, já que o atual Papa escolheu como nome de batismo o nome Leão, no caso 14, né, porque nunca existiu até o 14, Leão XIII, mas iremos também já ver a importância de Papa Leão, do ex-Papa Leão XIII, e a razão pela qual, né, justifica o atual Papa norte-americano ter escolhido o respectivo nome. Mas continuando aqui, na ideologia, na teologia de Santo Agostinho, que será, né, influenciará o atual Papa, o pensamento do atual Papa, Agostinho também abortou temas como o pecado original, a predestinação, que é defendida aí pelos calvinistas, né, pelos Jacó Armin também, pelo budismo, pelo islamismo, a predestinação, a relação entre a fé e a razão, defendido por São Tomás de Aquino, e a natureza da história, entre outros. Principais pontos de doutrina de Santo Agostinho: contrariedade de Deus. Nesta obra, Agostinho acreditava que Deus é o centro de tudo e que a felicidade humana só pode ser encontrada por ele, ou seja, enfatizando a ideia do teocentrismo, colocar Deus no centro do universo. Ideia essa mitigada pelo antropocentrismo e pelo humanismo. E aí a segunda tese defendida por Santo Agostinho é a necessidade da graça divina. Vamos ver o que Agostinho defende. Ele defendia que a salvação é um dom de Deus e o que o ser humano não pode alcançar a salvação por si só. Defendendo o quê? Defendendo a ideia do livre-arbítrio, que o livre-arbítrio, não obstante ser um direito potestativo de um fazer ou não fazer determinada coisa, mas Deus sempre independente da conduta do homem, né? O livre-arbítrio, o fato do homem, as ações do homem não podem contribuir, em tese, para a sua salvação. Não à toa, somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso.
assim também como o dom do perdão. O homem, no máximo, pode. O melhor que ele pode fazer é desculpar, jogar para debaixo do tapete e clamar para o fogo consumidor do Todo-Poderoso, por meio do dimo, do poder do Espírito Santo, poder perdoar. Somente Deus perdoa. E é por isso que em isso de 1517, o monge alemão Martinho Lutero, por meio de suas 95 teses de caráter teológico, jurídico, político, de como a cúria romana vinha desvirtuando a palavra de Deus, foi pedagógico em criticar, para além do celibato, criticou também de forma veemente a questão da indulgência, né? Que é a maneira em que o Papa da época cobrava fortunas em troca do perdão, como se isso fosse possível. Mas continuando aqui na teologia de Santo Agostinho, no pensamento, né, de Santo Agostinho, ele falava também do livre-arbítrio. Agostinho reconhecia a importância do livre-arbítrio, mas também afirmava que a graça divina é essencial para que o ser humano possa escolher o bem. Ou seja, remonta a Armínio, que diz que a salvação depende da conduta do homem, e aqui Santo Agostinho, em tese, refuta. E aí vem a tese da predestinação de Agostinho, que defendia a predestinação, ou seja, a ideia de que Deus escolhe quem será salvo. E essa ideia aqui foi referendada exatamente pelo calvinista João Calvino, por meio da sua tese da soberania divina de Deus, a ponto de João Calvino defender que todo esforço que o homem fizer será inócuo, pois Deus já escolhe desde o princípio quem ele irá salvar. E sob essa perspectiva, em tese, João Calvino tinha razão, pois quando a gente faz uma analogia acerca dos contornos e alcance da Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, sobretudo que somos salvos por meio da graça e por meio da fé, e todo esforço que o homem fizesse era inócuo, ou seja, se o esforço fosse importante, o homem não seria salvo por meio da graça. Se o esforço fosse importante, ele seria salvo pelas suas ações, não obstante as ações, né, serem importantes naquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. Ou seja, é muito difícil entendermos os contornos e alcances do verdadeiro Espírito da Palavra de Deus pensando com a mente humana, pensando e metrificando com a mente humana, e sim por meio da filosofia, e sim por meio da teologia, que em tese são privilégios de poucos. E aqui, na tese da predestinação, Santo Agostinho continua defendendo a predestinação, ou seja, a ideia de que Deus escolhe quem será salvo e quem não será, referendando exatamente a tese defendida por João Calvino e por Jacó Armínio, que Deus já escolheu desde o princípio. Exemplo, Noé. Exemplo, Moisés. Exemplo, Rei Davi. Há muitos céticos, muitos críticos em dizer como é que o rei Davi, Deus gostava do homem como o rei Davi, um dos homens mais pecadores do mundo. E aí por quê? Porque provando essa teologia aqui de que Deus escolhe seus queridos, desde o princípio. Exemplo, Jesus. Jesus escolhera 12 homens pescadores, nem um pouco ortodoxo. E depois dos 12 ele escolhe 3. João, Tiago, João do Apocalipse e Pedro Simão. E depois, no final, ele escolhe só um, a saber, João. E não à toa, João do Apocalipse foram os únicos que morreram aos 94 anos na ilha de Pátamo. Depois que o imperador de Roma tentara matar uma caldeira escaldante de azeite, e ele sobrevive e é exilado na ilha de Pátamo, e lá que Jesus abre o terceiro céu e diz que trouxe um homem lá, fazendo menção a Paulo de Tarso, mas ele ficou tão impressionado que não conseguira escrever uma vírgula e pediu para o apóstolo João escrever 7 cartas escatológicas para os 7 anjos da igreja, onde Laodiceia só reprimenda, ou seja, Laodiceia representa os filisteus, representa o irmão de Jacó, a saber, Isaú.
E Filadélfia é um modelo de igreja que só teve elogio por Cristo Jesus, um modelo de igreja que ele deseja que sejamos. Continuando aqui a teologia de Santo Tomé de Aquino, ele chega de Santo Agostinho, ele cria a tese da fé e razão, tentando ali a fé e a razão, tão bem referendada e defendida por Santo Tomás de Aquino, de forma mais austera. Ele defendia que a fé e a razão são complementares, ou seja, uma depende da outra, e que a fé pode ser apoiada pela razão para que se alcance a verdade. Aí remonta aqui Descartes, René Descartes, que criou um método da antítese, tese e síntese, onde a antítese é a introdução, a tese é o fundamento e a síntese é a conclusão. Descartes criara a tese de que o homem já nasce com razão, dotado de razão, e ele tem que despertar o quê? A consciência para poder distinguir, para conhecer. E aí referenda com essa ideia aqui de Santo Tomás de Aquino. Avança aqui na doutrina de Santo Agostinho, iluminação divina. A tese da iluminação divina, aquela iluminação que Buda comia até fezes para alcançar. E aí, quanto mais medidas extremistas Buda tomava, mais longe da luz ele estava. E não à toa, todo tempo budista tem 3 portas, mas só uma, ou seja, do meio está aberta, para evitarmos os extremos. Ato contínuo remontando a corrente filosófica do estoicismo, que é aquilo que não tem remédio, remediado está, e que o homem não deve se envolver com coisas extremistas. Ato contínuo, quando a gente fala em livre-arbítrio defendido aqui por Santo Agostinho, me vem à mente um famoso neurocientista norte-americano, sabe, Albert Sapolsky, que vem defendendo a tese da não existência do livre-arbítrio, a ponto de dizer e defender, em uma primeira síntese estreita, que o livre-arbítrio representa tudo aquilo que podemos dominar. Ato contínuo aqui, né, sendo referendada pelo estoicismo, que o homem não deve se envolver com aquilo que não tem o poder de dirimir ou resolver, como as coisas do campo da metafísica. E vamos ver aqui o que Santo Agostinho falava acerca da temática. E ele diz aqui, né, iluminação. Agostinho acreditava que o conhecimento verdadeiro só pode ser alcançado através da iluminação divina. Ou seja, é você se esvaziar de tal maneira, como a parábola do joio e do trigo, que Jesus disse, de nada adianta um grão de trigo ser jogado no chão se ele não permitir sepultar. E por sepultar se entenda, é você se esvaziar de tal maneira para permitir que o dínamo do poder do Espírito Santo, o fogo consumidor do Todo-Poderoso, possa dividir a alma do Espírito. Porque a alma, teologicamente, é sinônimo de mente. E não há como termos intimidade com Deus por meio da matéria, e sim por meio do Espírito. Não à toa somos seres espirituais que estamos aqui para viver uma experiência humana e não o contrário. E aí ele avança na teologia da história. Ele desenvolveu uma teologia da história que vê a história humana como um projeto de Deus, com um propósito final que é a chegada do reino de Deus. Ou seja, o homem deve andar no Monte Sinai e no vale da sombra da morte, como eles fizeram com Abraão. Ele disse, vade para Canaã. Mas não disse que era Canaã. Para exatamente tentar construir a nossa fé de forma gradativa. E para além disso, nos coloca uma espécie de secura espiritual, como defendia Maria Teresa d'Ávila e São Tomás de Aquino, que consiste exatamente naquele momento em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente, para nos ensinarmos a enfrentarmos os mais diversos e complexos problemas do dia a dia e aprender a superá-los, ao contínuo, nos dando a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam e se exaltam serão humilhados, e os que se exaltam e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco e sempre. Amém. Céu e terra passarão, somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. A boca fala do que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Continuando aqui com a doutrina de Santo Agostinho, para podermos entender como será o papado, né, o pontificado do atual Papa Leão XIV, ele fala aqui da teologia da história, né, como eu acabei de falar, e depois fala de duas cidades, da criação de duas cidades. Agostinho criou a metáfora das duas cidades, a cidade terrestre e a cidade celeste, para representar a diferença, as diferentes orientações da história humana. Em síntese, Agostinho influenciou a influência de Santo Agostinho. A doutrina de Santo Agostinho teve uma grande influência na história do cristianismo e a filosofia. Sua obra continua sendo estudada e debatida, e suas ideias ainda são relevantes para a compreensão da fé e a vida cristã. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos verdadeiros contornos e alcance desse nosso existencialismo, do dogma da fé, do dogma do direito canônico. E aqui partimos agora para fazer uma reflexão, né? Uma projeção de como será o pontificado do atual Papa Leão XIV, com base na biografia, com base na biografia do Papa, que serviu de inspiração para o atual Papa norte-americano, qual seja o Papa Leão XIII. E aí, para poder entender, né, temos uma projeção, um presságio do que pode vir pela frente nos próximos anos, sobre o comando do Papa Leão XIV na qualidade de bispo de Roma. A gente precisa entender a biografia do ex-papa Leão XIII, que serve de inspiração aí, né, para o atual Papa escolher seu nome de batismo. Vamos aqui ver um pouco aqui da biografia do Papa, que serve de inspiração para a escolha do nome de batismo, querendo dizer nome de guerra, do atual Papa Leão XIV. Quem foi Leão XIII, que serviu de inspiração, né, para a escolha do Papa no dia de ontem? O Papa conhecido como o Papa dos Operários, e o primeiro pontífice a aparecer na filmagem. Ele foi o primeiro pontífice que apareceu em um filme. Vicêncio Gioacchino Pensi foi o homem mais velho a estar à frente da Igreja Católica. Leão XIII foi o homem mais velho a estar à frente da Igreja Católica. Robert Prevost, o Papa eleito de ontem, foi eleito novo Papa pelo conclave nesta quinta-feira, dia 8. Primeiro pontífice norte-americano da história. Ele escolheu como nome Leão XIV. A última pessoa a ter o nome foi Vicêncio Gioacchino Pensi, que ocupou o cargo entre idos de 1878 a 1903. Leão XIII foi foi 256 Papa, e o homem mais velho, ele foi o número 256 dos Papas, e o homem mais velho a estar à frente da Igreja Católica. Ele deixou a posição ao morrer aos 93 anos. Veja que tempo, que legado. Quem foi Leão XIII? Nascido em Vicenza Gioacchino Pensi, em Carpineto, Roma, era romano. Na Itália, Leão XIII estudou filosofia, teologia e direito. Ele foi diplomado
ele foi diplomata da Santa Sé e criado cardeal em 1853 pelo Papa Pio IX. Por falar, né, em cardeal, o atual Papa, em que pese, só estava 2 anos como bispo, como cardeal, 2 anos apenas, nomeado por Francisco, entre 108 que ele nomeou durante seu papado de pouco mais de 12 anos. Então o Papa, que serviu de inspiração, né, para o atual Papa Leão XIV, a saber, Papa Leão XIII, foi diplomata da Santa Sé Santa Sé e criado cardeal em 1853, ou seja, nomeado cardeal em 1853 pelo Papa Pio IX. Segundo a revista Galileu, Vicêncio foi eleito para o período de 1878, ocupou o cargo até 1903, durante seus 25 anos, ou seja, ele passou 25 anos de papado. Ficou conhecido como Papa dos Operários. No 13º ano de seu papado, notadamente em isso de 1981, Leão XIII publicou a encíclica. Quem não sabe, a encíclica é uma circular ou orientação que o Papa faz, como essa aqui, ó, encíclica. Essa foi a 4ª e última do Papa Francisco, para orientar os membros da Igreja Católica, sobretudo os fiéis, os seguidores, seja, católicos. No 13º ano de seu papado, em idos de 1981, Leão XIII publicou a encíclica, documento escrito por Papa para orientar os fiéis, considerado o marco inaugural da doutrina social da Igreja. No documento, o pontífice abordou a condição dos trabalhadores na era industrial, ou seja, foi um fervoroso crítico da Revolução Industrial, condenando o liberalismo econômico e o socialismo ateu. O texto defendia o direito à propriedade privada, mas também a justiça social, a dignidade do trabalho e a responsabilidade do Estado em proteger os mais pobres. Leão XIII escreveu mais de 80 encíclicas. O ex-Papa Francisco apenas 4, onde essa aqui foi a 4ª e última. O anterior, Bento XVI, apenas 3. E o Leão, 80 encíclicas. Veja que relevante. O pontífice também incentivou os estudos bíblicos. Outra coisa interessante, que é uma das coisas que, em tese, eu critico, que a Igreja Católica deveria estimular seus seguidores a estudar a palavra de Deus, pois não há como conhecer a palavra de Deus senão por meio dos estudos bíblicos. E remontando João, buscais a verdade, e a verdade vos libertará, para não ser uma presa fácil, ou seja, para poder distinguir para conhecer. E o pontífice também incentivou os estudos. Isso aqui é um ponto positivo. Bíblico, com base em métodos científicos, e defendeu o ensino religioso nas escolas públicas. E aqui, quando ele fala em método científico, né, algo que merece destaque aqui, a filosofia, considerada a maior amiga do saber, é um dos maiores métodos para se poder compreender a palavra de Deus, sem nenhum demérito àqueles que pensam pelo contrário. Vicêncio Giochini Péssimo, ou seja, morreu em julho de 1993, aos 93 anos, e foi sucedido pelo Pio X. Primeiro Papa gravado. Leão XIII foi o primeiro Papa a aparecer em uma filmagem. O registro foi feito em idos de 1898, quando o pontífice tinha 88 anos e estava em seu 20º ano de papado. A filmagem histórica foi realizada por William Kennedy Dixon. O americano foi um dos inventores das primeiras câmeras de cinema e trabalhava com Thomas Edison, aquele criador, autor, protagonista da lâmpada. No vídeo, Leão XIII acena para a câmera enquanto realizava uma bênção. Veja, portanto, que isso aqui nos dá um norte, nos dá um espécie de presságio, e por que não dizer, nos coloca uma luz multifocal para o que podemos esperar
do pontífice, né? Ou da gestão do atual bispo de Roma, a saber, Leão XIV, que só estava na qualidade de cardeal apenas 2 anos, nomeado pelo Papa Francisco, dentre os 135 cardeais que inicialmente iriam participar do conclave. Houve aí abaixo de dois desistiram, ficaram 133, mas dos 133, desses 135 aí, 108 foram escolhidos pelo Papa Francisco. E aí, depois da quarta, no segundo dia de conclave, a saber, dia 8 ontem, depois da quarta, do quarto escrutínio, a fumaça branca brotou da chaminé da Capela Sistina e o mundo doravante passara a conhecer o primeiro Papa norte-americano de origem da ordem de Santo Agostinho, como eu acabei de ler aqui, a doutrina do pensamento, né? Um resumo do pensamento de Santo Agostinho, diversamente da ordem que Francisco, em tese, fazia parte, que é a ordem de Santo Inácio de Loyola, que é a ordem dos jesuítas. Não obstante, né, o próprio nome do atual Papa, a saber, Albert Francis, remontar a ideia franciscana e também a sua primeira homilia de apresentação no dia de ontem, ele ter feito muitos elogios e muitas citações do legado do Papa Francisco, sobretudo em uma pauta que era muito defendida pelo Papa Francisco, ou seja, a construção de pontes e não de muros, a unificação das religiões, a defesa dos mais humildes, dos mais oprimidos, e como ele, né, pregava na região do Peru, que é uma região muito pobre, e não obstante ele ser norte-americano, mas tem grandes correntes, influências na América Latina. E aí, o que chama atenção e merece destaque da eleição de Albert Francis Prevost é o fato de sua originalidade norte-americana em ser o primeiro Papa norte-americano, notadamente sob a gestão de um dos presidentes mais criticados na história da humanidade, a saber, Donald Trump, que desde 20 de janeiro vem governando os Estados Unidos com políticas nem um pouco ortodoxas, um verdadeiro retrocesso cultural, social, econômico, criando briga com seus vizinhos, México, Canadá, o maior aliado europeu, inclusive especial a França, que construíram a Estátua da Liberdade em comemoração aos 100 anos de independência dos Estados Unidos. Trump, logo nos primeiros dias do governo, retira os Estados Unidos do Acordo de Paris, declara que não tem pretensão nenhuma de investir $1 em combate ao meio ambiente. E isso vai de encontro, ou seja, entra em conflito com as ideias defendidas pelo ex-Papa Francisco e o atual Papa, que tem uma tendência a seguir a mesma doutrina, o mesmo pensamento reformista, unificador, que vinha sendo defendido por Francisco. E muitos, né, ficam perguntando se realmente, como é que, diante 133 cardeais com mais experiência, escolheram o primeiro norte-americano com apenas 69 anos e apenas 2 anos de Vaticano, ou seja, na qualidade de cardeal. Notadamente, quando a gente notadamente quando não se perde de vista as políticas, o antagonismo das políticas de Trump, nem um pouco ortodoxa, que vai exatamente de encontro, ou seja, em conflito com a pauta que o presente Papa deve defender. E aí, para concluir o presente temático, lembro que, não obstante a origem do Papa, não obstante o jeito tímido, né, e diversamente de seu antecessor, saber, o Papa Francisco, que era
pelo momento, em mais de 12 anos, demonstrou espiritualidade, simplicidade. E não à toa, o testamento mesmo, o velório, salta aos olhos, né? A prova de sua espiritualidade, de seu esvaziamento, sua simplicidade, na qualidade de um verdadeiro pastor que luta até o último momento para salvar uma ovelha, ainda que seja em detrimento de 99, pois Deus é o único que larga 99 ovelhas para salvar uma. Mas existem muitos céticos, críticos, que não estão gostando da eleição do novo Papa pela sua origem, por ter apenas 69 anos e 2 anos apenas como cardeal. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. E tudo que o homem demanda na vida depende de uma pergunta. No Êxodo, Moisés fizeram a pergunta para o Todo-Poderoso, a ponto de dizer, no momento em que Deus estava literalmente indignado com os semitas, pela ingratidão dos semitas, de ter construído até mesmo um bezerro de ouro para adorá-lo, em detrimento do mesmo. Ele disse a Moisés que iriam matá-lo, a vontade dele é matar todos. E Moisés faz uma pergunta para o Todo-Poderoso: se eu matar, o que o mundo vai pensar do Senhor, Criador dos céus e da terra, de tudo que nele existe? E aí o Todo-Poderoso o atende, né, e reconsidera e renova o pacto no deserto do Sinai. Lá em Sodoma e Gomorra, Abraão fizera também uma pergunta para o Todo-Poderoso, que se ele conseguisse, na ocasião em que Deus mandara 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, um para resgatar e salvar a Ló e sua família, e o outro para destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. E naquela ocasião, naquela sentada, Abraão, que é considerado hoje o pai, patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, se dirigia para o Todo-Poderoso e disse: se eu arranjar 50 homens de fé, o Senhor desiste de destruir Sodoma e Gomorra? O Todo-Poderoso disse: se você arranjar 50, eu desisto de destruir Sodoma e Gomorra. Abraão não arranjou 50, baixou para 45. E Deus disse: se você arranjar 45, eu não destruo Sodoma e Gomorra. Abraão não consegue 45, baixa para 40. E o Todo-Poderoso: se você arranjar 40, eu não destruo Sodoma e Gomorra. Ele não arranja 40, baixa para 30. Não consegue 30. O Todo-Poderoso disse: se você me arranjar 20, eu não destruo Sodoma e Gomorra. E Abraão não arranja 20, baixa para 10. E se eu arranjar 10? Aí Deus diz: como eu abandono 99 ovelhas para salvar uma, por que não vou abandonar 10 para salvar Sodoma e Gomorra? Mas o fato é que Abraão se dirige para o Todo-Poderoso e diz: me desculpa a minha arrogância, será a última vez, se eu arranjar 10. E Abraão arranja uma alma que fosse objeto de arrependimento. E aí Deus manda um anjo para resgatar e salvar Ló e sua família, e o outro para destruir Sodoma e Gomorra. Lá em Jonas, na história do profeta Jonas, a gente vê outro exemplo. Deus dá uma ordem para Jonas para ir até Nínive, que é na região do Iraque, para dar um prazo para o povo de Nínive e o rei de Nínive, que estavam ipsilito depravado, parecido com Sodoma e Gomorra. Deus manda o profeta Jonas se organizar e ir até lá levar a mensagem para o rei e o povo. Dá prazo de 40 dias ou 40 aí, ou 4, para o povo, o rei e o povo de Sodoma, não, de Nínive, se arrepender, sob pena de destruir como fizeram com Sodoma e Gomorra. E Jonas descumpre a ordem de Deus, compra uma passagem, entra no navio, caminha a Síria, e Deus, como ninguém pode fugir do chamamento de Deus, tão poucos obedecer a sua ordem, Deus começa a castigar o navio de marinheiro, até que descobriram que Jonas estava no porão do navio, e Jonas manda jogá-lo no mar, pois seria pecado suicidar-se. E enquanto Jonas é jogado no mar e engolido por um peixe, passou 3 dias, né, remontando, os 3 dias em que Deus disse que iria passar nas profundezas da terra.
Somente a partir de quando João foi jogado no mar, é que Deus deixou de castigar aquele navio. E aí será objeto de um próximo vídeo onde eu irei falar que porque não devemos desobedecer à ordem de Deus, notadamente quando essa ordem é atalaia. Razão pela qual concluo o preencho temático no sentido de dizer que não há céu sem tempestade e até as estrelas precisam da escuridão para brilhar e se enaltecerem entre si. Por último, porém não menos importante, para os mais céticos e aqueles que acham que o atual Papa, por ter origem norte-americana, pode duelar aí com as políticas não um pouco ortodoxas de Trump, vos digo que basta fazermos uma pergunta para o Todo-Poderoso, pois ele é o único que escreve certo por linhas tortas, e somente a pergunta que iremos fazer ao Todo-Poderoso, no sentido de dizer que se ele escolheu, se o Dínamo do Poder do Espírito Santo escolheu o Papa de apenas 69 anos de origem americana, é porque Deus sabe o que faz. E a pergunta que todos estão ou devem fazer, se será um bom Papa, se ele seguirá os legados de Francisco, os ensinamentos e a doutrina de Francisco, somente o tempo, que é o pai e a mãe, para dar dada a resposta. Se gostar do presente vídeo, se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, dê o seu like e sinta à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Até a próxima e fique com Deus.